Minecraft. E horas boas, pessoal, estamos aqui no segundo episódio da série Minecraft. E hoje vamos apanhar o equipamento para fazer a casa, o material para fazer a casa. Já vou aqui em primeira pessoa. Já tem em primeira pessoa. E que eu estava a dizer que vamos fazer hoje e não estive a jogar offline, está igualzinho. O que é que vamos fazer hoje é apanhar material para fazer a casa. Não, vamos mesmo minar, como eu disse que ia minar neste episódio. Não, acho que vou fazer mesmo. Não, fica para fazer a casa. Depois no próximo episódio eu vou tentar minar. No quarto episódio vou minar. Porque o terceiro vamos fazer uma coisa. E vamos tentar apanhar só os materiais que são necessários para fazer a casa. Vou deixar o lixo aqui. Isto aqui é lixo. Tudo lixo, isto é tudo lixo. E vamos levar o machado para a madeira. Acho que apanha a madeira com o machado. Vou para a madeira com o machado. Este é o segundo episódio. Não te esquecem do like favorito. Inscreve-se no canal. E o primeiro episódio vai estar na descrição. O primeiro episódio do vídeo. Vai estar tudo na descrição. É só passar por lá. Passa por lá e te vê tudo na descrição. E para avisar que vou começar uma série nova de um bom jogo. De um bom jogo mesmo. Se quiserem passar lá, vai ser amanhã. Vai ser amanhã, não vai ser hoje. Vai ser depois desse. Acho que 1 hora ou 2 antes. Ou se não vai ser às 6. Ontem eu disse que ia pôr um vídeo às 6, mas não consegui pôr. Não deu. Tinha coisas para fazer. E assim a vida. As coisas para fazer. Boa, agora como já apanhamos esse um bocado de madeira, vamos converter madeira. Vamos pôr ela num baú. Pôr ela ali no baú porque para o próximo episódio, o terceiro episódio, vamos começar a fazer a casa. Senão até podia começar a fazer a casa neste episódio e acabava no terceiro. Acho que vou fazer isso. Espera. Não. Fica tudo para o terceiro episódio a casa. Fica para o terceiro episódio. E precisamos de comida. Comida temos. Mas ela está crua. Como ela crua não vamos conseguir encher aqueles tracinhos ali não. Acho que olha, 2. Gastamos muita carne. Gastamos muita carne mesmo. Olha, vamos minar. Vamos tentar minar. Era onde? Aqui. Vamos tentar minar mesmo. Se foda. Põe as neiras, mas. Olha, está ali carvão. Precisamos muito de carvão. Tenho pouca vida. Tenho medo que pareça algum mob. Oi, não está aqui ninguém. Vamos minar esse carvãozinho bom. Dá para fazer. Oi? Esse carvãozinho dá para fazer coisa. Dá para passar carne. Temos muito carvão. Vamos. Vai. Não vai aparecer ninguém aqui. Está aqui a aparecer alguém, mas não. Daí ali. Bem, olha que ferro. Não vou aqui. Está muito escuro. Não dá para ver nada. Temos aqui ferro. Oi. Boa, temos a vida já no máximo. Boa. Isso é bom. 7 ferros. Nossa. Muito bom. Vamos ver se encontramos mais coisas aqui, mas não vou muito longe. Como isso está muito escuro, não dá para ver nada, nem eu vejo ferro. Vamos embora. Vamos embora, mas é. E agora para subir é hardcore mesmo. Deixa eu partir este pau aqui.
pedra aqui e subir. Boa. Boa. Prontos, já temos carvão para assar a carne. Preciso mais de 3, acho eu. Sim, 3. Para fazer outra fornalha aqui. Passar mais rápido os bifes e o frango. Agora dividimos 5 para cada. Pumba. 5 para cada. Põe já aqui. Esta carne a fazer. E vamos pôr já o ferro a fazer aqui. Esperamos o ferro a fazer e vamos, quando estamos à espera daquilo, vamos matar estes animais aqui, estes porcos, que eles dão muita carne. Este aqui, bosta, só deu uma. Oi, oi. Oh, boa. Olha, temos outro aqui, outra ravina, não, uma gruta. Bom, se encontrasse uma ravina era muito bom. Uma ravina. Não te esquecendo do like aí. Inscreve-se no canal, o canal está a começar agora. Vamos começar uma série nova agora no canal. Só passar por aí. Não te esquece, vamos bombar com o like aí na boa. Vai ser uma série do caraças, vocês vão gostar bué. Amanhã vai sair. Sabe, eu não vou prometer nada, mas não sei se amanhã vou conseguir tirar, vou conseguir pôr a postar a série. A nova, mas acho que vou tentar fazer o vídeo hoje. Hoje para postar hoje mesmo. Porque ontem não deu para fazer o vídeo. Tenho que fazer hoje para postar hoje. E acho que vou conseguir. É fácil, tipo, é um grande jogo. Nossa, muito bom. Nossa, grande pedra de jogo. Mesmo bom o jogo. Vocês vão adorar. Né? Vamos aqui, mas é por isto aqui na fornalha. O outro vídeo não teve bom feedback. Gostei. Tipo, não teve assim tão bom. Mas como é só o começo, normal. Ter um feedback muito pouco. Mas para mim é muito bom. Ao começo. Agora que vem jogos melhores, vou tentar fazer um jogo muito melhor. Vocês já vão ver amanhã. Ver amanhã não vou ver hoje. Vou-me sempre enganar. Hoje vocês vão ver esse vídeo aí. Essa série nova é muito bom o jogo. Nossa. Muito bom. Grande jogão que vai sair e nós vamos aqui só assar essas carnes. Já está a ficar de noite. Já está a ficar de noite, então nós vamos aproveitar e vamos apanhar madeira. Já espero que a carne acabe. Apanhei aqui madeira, um cavalo. Acaba lá para a frente só. Eu acho que. Nossa. Acho que este terreno aqui está mais bonito. Está mais liso. Este terreno aqui que eu estou. Acho que ainda não sei fazer a minha casa ali. Esse terreno não é aqui. Esse terreno. Nossa. Vida lisinho não. Não. Ai, não. Não. Dispense. Terreno muito podre. Despenho aqui muita madeira. Para fazer a casa para o próximo episódio. Episódio 3. Não te esquecem. Ver o episódio 3. Vai estar aí a playlist. Está lá todos os episódios, do 1 até o 2. São os únicos vídeos que vão estar e nós vamos dormir, senão vai haver mortes. Que isso é muito difícil à noite. Nossa. Muito difícil. Oi. Boa. Agora dormir uma beca. Esse fica dia. Oi. Este está dia, o homem, que anda sol. Cheia caças. Só que não, olha para isto, não tem sol. Porque tem sol este jogo. Jogo feito dos quadrados, no jogo do mundo este. Nossa, isso é muito bom este jogo. Toma, morre, galinha. Vamos ver a carne. A carne deve estar pronta, mais que pronta. Deve estar a queimar. Já deve estar preta a carne. Oh, está branquinha, o if. Aqui pus o frango, né? Acho que não tenho mais nada. Deixa lá ver. Oh, burro. Tirei este bloco daqui. Boa. Temos aqui só um frango. Vamos deixar estes bifes aqui no inventário para fazer. Para comer. Para fazer de comida não. Porque é comida, né? Com esses ferros aí eu acho que fazia tipo uma picareta ou assim. Mas acho que não. Não vou fazer nada. Pá, agora.
Para agora não vou fazer nada aí. Este vídeo é muito básico hoje. Vai ser mais. Vai ser básico. Só apanhar tipo a ferramenta. Tipo material. Fazer a casa. Fazer a casa, a nossa casa vai ser todas as cores mesmo. É primeiro, depois lá para a frente fazemos um caseirão muito grande. Nossa. Fazemos uma casa pequenina para agora. Vamos só para o começo, para não demorar muito. Yeah. Eu vou-me sentar em minar e não morrer. Porque é muito difícil minar e morrer. E não morrer. Muito difícil. Apanhar essa madeirazinha aqui. Que é boa, gostosinha. Agora apanha madeirinha. Uma coisa neste jogo apanha madeira. Era bom apanhar mais diamantes aqui. Na madeira, antes a madeira era diamantes. Boa, galinhas, galinhas. Melhor coisa. Olha lá. Ui. Socolola. Escalola. Anda cá. Bom, morreu. Vai. Anda cá. Tu. Morre. Tá a fugir, tá a fugir. Anda cá, então. Não foge, pá. Acho que não foge, não. Basta continuar, é. E ninguém foge do pai. Mata logo, vamos apanhar mais material para fazer caso do terceiro episódio. Esse episódio vai ser um bocado. Tipo, não é um bocado secante, não temos nada para fazer ainda. Então vamos só fazer mesmo. Apanhar madeira mesmo básico. Apanhar madeira aqui. Mesmo já para estar pronto. Depois quando chegar o. Depois quando. Amanhã quando prestar o outro logo, pumba. Logo fazer a casa. Eu vou aqui nesta mina minar um bocado, né? Quando vamos fazer muita coisa neste episódio. Vamos aqui nesta mini bosta. Ah não, tem aqui mais. Calma. Tem ali ferro. Mal que tem ali ferro, mas isto é muito difícil bem este ferro. É nosso. Calma, tem muito ferro ali para a frente, nosso. Oh my God, Nossa Senhora. Muito ferro, muito ferro ali. Eu acho que vou descer devagarinho. Para não dar muito estrondo. Espera aí, vou descer aqui. Boa. Calma. Calma. Nossa, essa mina tem muito ferro. Está muito escuro aqui. Desculpa se vocês não estão a conseguir ver. Nem eu estou. Está muito escuro mesmo. Vamos embora. Vamos embora, vamos. Porque está muito difícil estar aqui ao escuro. Não dá para ver nada. Parece uma aranha, mata-nos. Depois aqui não há ferro para ninguém. Vamos embora. Olha, carvãozinho. Está aqui carvão para nós apanhar já. Aproveitar apanhar este carvão aqui, que nós temos muito pouco. Fizemos muito carvão para fazer tochas depois. Vai ser bonito. Ter que não ter carvão para fazer tochas é muito difícil. Vou apanhar mais este bloco aqui. Pumba. Vamos. Pumba, vaza, bora. Nossa, muito carvão. Se ferro fosse como o carvão, nossa. Era muito. Para achar que ferro é um pouco difícil, mas esmeralda é que é mais difícil de esmeralda. Vocês sabem, né? Estou aqui a falar para quê? Mas vaza, vai. Caga ferro, vai, caga café. Ferro não, caga carvione. Carvão, vaza, vamos embora. Vamos embora daqui da gruta. Vamos embora da gruta. Ai, nossa, eu odeio esses sementes de árvore. Foda-se. Ai, desculpa. Fogo. Odeio esses. Nossa, pior coisa, semente de árvore. Semente para quê? De árvore. Fogo. Semente de árvore. Também é dó. Pronto, temos aqui duas ovelhas burras a fazer nada. Eu vou deixar aqui o meu equipamento para fazer casa. Nós temos muita coisa. Muita coisa aqui.
muita coisa aqui. O problema é que isso demora muito para pôr. Já hoje cenas aqui foi base. Então vai. Pessoal, então vai, esse foi o episódio. Nós não fizemos nada de especial, só vamos apanhar mesmo coisas para aqui. Equipamentos para fazer a casa no terceiro episódio. No terceiro episódio vamos começar a fazer a casa. Não muito grande. Só com um andar. Só assim. Yeah. Então vá, não esquecem do like favorito. Fui! Like e inscreve-se no canal.